Segunda, 29 de julho, verso para memorizar. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5:19. Ouvindo um sussurro acima de um grito. Pergunta 3. Leia Marcos 5, 1-20. O que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário e mais uma vez sobre o poder de Jesus? Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava assentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Se a noite anterior no lago foi inesquecível, a chegada aos Gesarenos na manhã seguinte também foi impressionante. A história do endemoniado apresentada é comovente. Rompendo com todas as restrições, ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo. Então ele se encontrou com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz do verbo grego, geralmente traduzido como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda, sussurrado do homem acima dos gritos dos demônios. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrassem nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, desceu ao precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabia quem eram os impotentes diante dele. Por isso imploravam 2 vezes para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento: túmulos e mortos, o sangramento e os porcos. Mas, em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impurezas, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus, e os demônios mataram os porcos, vantagem de Satanás.
Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, vantagem de Satanás, mas Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, grande vitória de Jesus. Aquele que era missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Essa história oferece a esperança de que o poder de Jesus pode ajudá-lo em suas lutas?